AIDS significa Síndrome de Imunodeficiência Adquirida, que significa um sistema imunológico deficiente. Você adquire AIDS após ser infectado com o vírus HIV. Você é infectado com o vírus através de sexo inseguro, contato com o sangue de uma pessoa infectada, por exemplo, utilizando uma agulha de injeção contaminada, da mãe para o filho durante a gravidez, parto e amamentação. Porque o vírus é transmitido por sangue, esperma, fluidos vaginais, fluido pré-ejaculatório, leite materno. Você não corre risco de ser contaminado com o vírus pela saliva ou apertar de mãos. Quando você tem o vírus HIV, mas ainda não possui os sintomas, você é soro positivo. Isto significa que existem os anticorpos do HIV no seu sangue. Você não precisa ter nenhum sinal da doença ainda. Uma infecção com HIV passa por 4 estágios. No primeiro estágio, o corpo pode mostrar sinais da doença, como febre contínua e glândulas inchadas, enquanto algumas pessoas que estão infectadas permanecem assintomáticas no primeiro estágio. No segundo estágio, muitas vezes, ocorrem infecções respiratórias recorrentes, lesões na pele, boca e nos genitais. No terceiro estágio, você pode ter queixas como diarreia prolongada, perda excessiva de peso, tuberculose nos pulmões e outras infecções sérias, como meningite. Finalmente, além de infecções graves, o sistema nervoso pode ser afetado no quarto estágio, o que pode resultar em uma desordem motora ou demência relacionada com a AIDS. Pode levar de 5 a 15 anos antes que você saiba que tem AIDS. Muitas vezes, isso ocorre porque os sintomas podem levar mais tempo para ocorrerem. A AIDS e o HIV podem ser tratados com medicação, mas não podem ser curados. Antirretrovirais podem retardar a multiplicação do vírus, mas não podem matá-lo. Como suporte ao tratamento, muitas vezes os pacientes de AIDS recebem medicamentos para estimular o sistema imunológico e para combater infecções. Você pode prevenir a AIDS fazendo sexo seguro e usando agulhas limpas. Os primeiros sintomas de AIDS aparecem entre 3 e 6 semanas após a contaminação do vírus e incluem febre alta, mal-estar, dor de garganta e tosse seca. Esses sintomas duram em média 14 dias e desaparecem completamente depois, podendo ser confundidos com outras doenças como gripe ou resfriado. Mas então, como saber que tenho AIDS? É importante fazer um exame de sangue, que pode ser feito entre 40 a 60 dias após o comportamento de risco. Você pode fazer o exame de graça nos postos de saúde, em campanhas do governo, no centro de testagem e aconselhamento, mas você também pode comprar esse exame na farmácia e fazer o teste em casa. Os principais sintomas da AIDS só aparecem entre 8 e 10 anos após a contaminação com o vírus e podem ser através de manchas avermelhadas ou pequenas erupções na pele, febre persistente, tosse seca prolongada, suor noturno, ínguas por mais de 3 meses, cansaço, dor de cabeça, dor nas articulações ou nos músculos, rápido emagrecimento com perda de 10% do peso corporal em um mês sem dieta, por exemplo, candidíase genital ou oral persistente e diarreia por mais de um mês. Durante essa fase, podem surgir também infecções oportunistas como hepatite viral, tuberculose, pneumonia ou toxoplasmose, por exemplo. O tratamento da AIDS é feito com um coquetel de medicamentos antirretrovirais que são fornecidos de graça pelo Sistema Único de Saúde. Esses medicamentos atuam combatendo o vírus e fortalecendo o sistema imune, mas eles não curam a AIDS. Se pega a AIDS através do contato íntimo sem camisinha com o indivíduo infectado, mas não se pega a AIDS pelo beijo, mesmo na boca, abraço, aperto de mão, lágrimas ou suor. Se pega a AIDS pelo contato direto com o sangue infectado, mas não se pega a AIDS pela partilha de copo, talher, prato, roupas ou lençóis do indivíduo infectado. Se pega a AIDS pela partilha de agulhas ou seringas com o indivíduo infectado, mas não se pega a AIDS usando a mesma banheira ou piscina, por exemplo. Apesar da AIDS não ter cura, conviver com ela é possível, mas viver sem ela é muito melhor. Meu nome é Núbia Moreira Santana, eu estou com 38 anos de idade. A minha idade nesse momento é muito importante porque para quem luta
para viver e viver com qualidade todos os dias, eu acredito que não esconde, mas comemora cada dia que passa. Eu descobri o vírus na minha vida aos 18 anos, mas eu me contaminei aos 14 do meu primeiro namorado, e esse rapaz tinha AIDS, sabia que tinha, passou a doença sabendo o que ele estava fazendo. Me contaminei, também me engravidei. Na minha primeira relação sexual, tudo que tinha que acontecer, aconteceu. Eu fiz o exame de HIV porque uma pessoa próxima ao pai do meu filho nos procurou em casa e disse: olha, eu soube que ele está contaminado. Fizemos o exame e, infelizmente, o primeiro resultado, que foi o meu resultado, veio mostrando que eu tinha me contaminado. E não foi fácil, uma bomba que estourou naquele momento. As pessoas tinham muito medo até de encostar em você, sabe? De conversar. Era uma coisa muito estranha. Chegou o resultado de exame do meu filho, mostrando que ele não tinha se contaminado. E a partir de então renasceu a Núbia. A ideia foi: eu vou mostrar para as pessoas aquilo que alguém podia ter me mostrado, que a AIDS não tem cara. Já que eu tenho, eu não posso agir como uma múmia ou ficar me escondendo à toa. Mas essa ideia da exposição inicial foi: vou escrever um livro, vou colocar minha história, vou mostrar que HIV, quem tem HIV não tem uma aparência específica para as pessoas se cuidarem, vou mostrar que grupo de risco não existe. A visão era essa. Aí vieram as palestras e foi tão interessante porque a princípio eu ia para dar o meu depoimento. Como é o dia a dia de uma pessoa com AIDS. Aí eu chegava bem arrumada mesmo, escovava o cabelo, para dar um choque mesmo naquelas pessoas que esperavam uma pessoa com AIDS magrinha, quase que sem cabelo, com olheira, cheia de ferida na pele. Aí eu chegava bem vida, mesmo assim, sorridente, dava um choque. Era legal, porque as pessoas pensavam um pouco, né? Mas a ideia inicial foi essa. E começou. E a coisa expandiu tanto que de repente eu me vi viajando, me vi em grandes empresas. E assim foi. Valeu a pena. O médico disse que eu fui tocado pela AIDS, cara. O médico disse que eu fui tocado pela AIDS, velho. Há 20 anos, o Brasil distribui gratuitamente o coquetel de remédios contra o HIV para todos os pacientes que necessitam do tratamento. Os medicamentos são chamados antirretrovirais e não têm a função de acabar com o vírus, mas sim de impedir que ele se reproduza indiscriminadamente. Dessa forma, eles ajudam a proteger o sistema imunológico, o principal alvo do HIV. Atualmente, 22 medicamentos divididos em 5 tipos compõem a lista do coquetel, mas os compostos e a dosagem variam de acordo com o estágio da doença. Para combater o HIV, é necessário utilizar pelo menos 3 antirretrovirais combinados, que podem ser misturados em um só comprimido. O tratamento não é simples, tem efeitos colaterais intensos e pode ser difícil de seguir, mas interrompê-lo fortalece o vírus. Por isso, aderir às recomendações médicas é essencial para que o soro positivo tenha qualidade de vida. Tratamento de HIV, com enfoque principal no mecanismo de ação dos antirretrovirais. O HIV, sigla em inglês para vírus da imunodeficiência humana, é o causador da AIDS. O termo imunodeficiência significa uma desordem no sistema imunológico, responsável pela defesa do organismo. Ao entrar na corrente sanguínea de uma pessoa, o HIV ataca as células de defesa do organismo e ali se multiplica, deixando a pessoa mais vulnerável e aumentando sua carga viral. Os antirretrovirais surgiram na década de 80 para impedir a multiplicação do vírus no organismo. Eles ajudam a evitar o enfraquecimento do sistema imunológico, por isso seu uso regular é fundamental para aumentar o tempo e a qualidade de vida das pessoas que vivem com HIV e reduzir o número de internações e infecções por doenças oportunistas. Iniciando a ação dos antirretrovirais, temos os inibidores nucleosídeos da transcriptase reversa. Essa classe de medicamentos atua sobre a enzima transcriptase reversa, fazendo com que esta insira um análogo nucleosídeo do medicamento da cadeia crescente do DNA, tornando essa defeituosa e bloqueando seu alongamento.
A segunda classe são os inibidores não nucleosídeos da transcriptase reversa. Esses medicamentos também atuam sobre a enzima transcriptase reversa, mas bloqueando diretamente sua ação e a multiplicação do vírus. A terceira classe são os medicamentos inibidores de protease. Eles atuam sobre a enzima protease, bloqueando sua ação e impedindo a produção de novas cópias de células infectadas com HIV. O vírus produz poliproteínas. Quando a protease é inibida, proteínas individuais não são produzidas. A quarta classe são os inibidores de fusão. Esses medicamentos impedem a entrada do HIV nas células de defesa do organismo, por se ligar às proteínas da cápsula viral e impedir que este tenha capacidade de fusionar membranas. A quinta classe são os inibidores de integrase. Esses medicamentos bloqueiam a atividade da enzima integrase, responsável pela inserção do DNA do HIV ao DNA humano. Assim, inibe a replicação do vírus e sua capacidade de infectar novas células. A sexta classe são os inibidores de entrada. Essa é uma nova classe de medicamento que impede a entrada do vírus HIV nas células de defesa do organismo, impedindo sua reprodução. No caso específico do Maravirox, sua atuação se baseia no bloqueio de receptores CCR5 que está localizado na superfície de macrófagos. A sexta classe são os inibidores de entrada. Essa é uma nova classe de medicamentos que impede a entrada do vírus HIV nas células de defesa do organismo, impedindo sua reprodução. No caso específico do Maravirox, sua atuação se baseia no bloqueio de receptores CCR5 que está localizado na superfície de macrófagos. Vale salientar que para combater o HIV é necessário utilizar pelo menos 3 antirretrovirais combinados, pois o vírus possui uma imensa variabilidade genética e se utilizasse apenas um tipo de antirretroviral poderia ser produzido mutantes de escape. O profissional farmacêutico, além de atuar na equipe multidisciplinar no acompanhamento de pacientes portadores de HIV, também tem um papel-chave na pesquisa e desenvolvimento de novos fármacos. Pois, até agora, não existe cura para essa enfermidade, pois quando o vírus invade a célula hospedeira, há um período de latência, chamado provírus, quando o genoma do vírus é integrado ao genoma da célula hospedeira. Este ponto da reprodução viral, até o momento, não é alvo para nenhum antirretroviral existente. Ter infecção pelo HIV não significa ter AIDS. Primeiro a pessoa adquire a infecção, depois de um tempo que varia de 2 anos até 10 anos, as pessoas, a imensa maioria, vai desenvolver AIDS. Mas durante todo esse tempo a pessoa tem infecção pelo HIV. Para a gente dizer que a pessoa tem AIDS, há necessidade de preencher outros critérios, inclusive a presença de outras doenças que são oportunistas para a gente dizer que a pessoa tem AIDS. Quais são as modificações que acontecem no nosso corpo depois que o vírus entra? Assim que o organismo percebe que tem um agente estranho, ele manda uma série de células, chamadas células dendríticas, que vão tentar matar o HIV. Infelizmente, o vírus, na maior parte das vezes, consegue ganhar essa batalha inicial e essas células vão acabar levando o vírus, acreditando que ele está morto, para o gânglio. Então, durante as primeiras 2 semanas, a pessoa pode ter um aumento de gânglios, pode ter febre, pode ter dor de garganta, indicando que a infecção aconteceu. Existe um período de tempo entre a pessoa adquirir a infecção pelo HIV e produzir anticorpos. O nome que a gente dá para esse período é janela imunológica. E esse período normalmente é de 3 semanas, 4 semanas, dependendo um pouquinho da maneira como a gente faz o diagnóstico. Essa célula vai levar o vírus para o gânglio, lá ele multiplica, ele acaba caindo na circulação, o organismo percebe então que está tendo uma infecção e começa a produzir anticorpos. Até ele atingir uma quantidade suficiente para a gente detectar, são 3, 4 semanas e essa é a janela imunológica.